E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 13 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Este é um curso que está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que vocês me sigam lá no YouTube, Rierson Bruno Assunção, é o nome do meu canal, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos que eu sempre posto. E também que me sigam aqui no Instagram, riersonbruno.adv, onde eu sempre posto conteúdo de direito constitucional, direito penal e processual penal, além do que esse é um canal direto de comunicação comigo. Ok, pessoal? Bem, nesta aula nós vamos iniciar pelo estudo do princípio do promotor natural, ok? Preciso que vocês leiam lá o artigo 5º, inciso 53, certo? Vamos ao inciso 53. Ele diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Utilizaremos esse inciso em parte para o estudo do juiz natural, mas ele é importante agora nesse momento em relação ao princípio do promotor natural. E o que é o promotor natural, gente? É o princípio mediante o qual é necessário que o promotor que lhe processe, o promotor que esteja atuando no seu caso, a acusação do Estado, aquela pessoa que vai realmente consubstanciar, que vai tornar realidade a acusação estatal contra você, já deve ser a que estava prevista em lei. Não pode o Estado designar, após o fato, um promotor especialmente para cuidar do seu caso, seja para lhe ajudar ou seja para lhe prejudicar. Vocês devem ter visto no noticiário nos últimos tempos o caso lá do vereador Dr. Jairinho, em que a defesa, não lembro se a dele ou da esposa, pediu um promotor específico para o caso. Não sei com que objetivo pediram isso, mas essa ideia viola o próprio princípio do promotor natural. Do mesmo modo que eu não posso designar um promotor, uma autoridade para processar aquele que é meu inimigo, para prejudicar o réu, eu também não posso designar um promotor amigo do réu para beneficiá-lo. Ok, pessoal? Então, o princípio do promotor natural é essa situação, em que é necessário que já esteja disposto em lei, em regulamento, algum regulamento, alguma regra interna do Ministério Público, quem será o promotor que vai cuidar daquele caso. Ok? Em relação a esse princípio essa ideia de promotor natural, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente, que é o habeas corpus 67759, que é até bem antigo, pessoal. Ele é de 1992. Na decisão de relatoria do ministro Celso de Mello, sim, o ministro Celso de Mello já estava lá em 1992, o ministro Celso de Mello iniciou no Supremo em 1989, ele disse assim: o postulado do promotor natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando em quaisquer causas apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. Ok, pessoal? Então essa é a ideia do promotor natural. Julgado, que foi o leading case, o julgado específico que reconheceu o promotor natural lá no Supremo, foi o habeas corpus 67759. Ok, gente? Então, entendido promotor natural, vamos prosseguir. Nós também, assim como temos a ideia do promotor natural, temos a ideia do juiz natural. O que é a ideia do juiz natural? É que, para julgar determinada causa, é necessário que o juízo, aquele juiz, aquele órgão julgador, já esteja pré-determinado na lei.
Não se pode criar um tribunal de exceção para julgar só aquele caso. Até porque se isso fosse possível, não seria fácil escapar à persecução estatal. O Estado criaria um tribunal da maneira que quisesse, e se ele criasse um tribunal como quisesse, também poderia violar o princípio do promotor natural e não teria como escapar. Enfim, ok? Vamos ler o inciso 37, pessoal, perdão. Inciso 37 do artigo 5º da Constituição, tá? Diz o inciso 37 que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ok, gente? Então, a Constituição Federal de 1988 veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção. Não pode haver um órgão julgador criado pós-fato, após aquele fato, para julgar aquele fato, ok? O órgão julgador que vai julgar determinado fato é aquele que já estava previsto em lei e que vai julgar aquela situação baseado na regra que já estava prevista, certinho? O princípio do juiz natural nada mais é que a necessidade de que o juízo já esteja, a competência desse juízo, já esteja prevista na lei ou na Constituição, ok? Não pode ser criado um juízo surpresa. Certinho, pessoal? Entendido isso, e como eu havia dito, o inciso que eu havia citado anteriormente para falar sobre o princípio do promotor natural, que é o inciso 53, também se aplica o princípio do juiz natural. Afinal, é uma autoridade, a autoridade, ninguém pode ser julgado, processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ok? Bem, passado isto, é preciso também que nós digamos, pessoal, que o fato de haver a proibição do juízo de exceção no tribunal especificamente para aquele caso, isso não quer dizer que não podem existir justiças especializadas, como é o caso da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, ok? Esses não são casos de violação do princípio do juiz natural, mas são casos de definição de competência na Constituição e na lei de acordo com a matéria. Então perceba que já são previstos esses juízos. Não se criou um tribunal de repente, depois de várias demandas trabalhistas que estavam sendo julgadas pelo cível, não. Existe já a previsão da Justiça do Trabalho e a competência dela está bem definida, ok? Então as justiças especializadas não violam o princípio do juiz natural. Entendido? Vamos prosseguir. Ainda a respeito disso, nós temos também, é importante citar, a figura do Tribunal Penal Internacional, gente, que o Brasil, a cuja jurisdição o Brasil manifestou adesão. Vamos lá no artigo 5º, parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 5º. Vejam aí suas constituições. Diz lá o parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E o que é o Tribunal Penal Internacional, gente? O Tribunal Penal Internacional ele foi criado pelo Estatuto de Roma. Ele é um tribunal mundial, ok? Ele tem certas competências definidas no Estatuto de Roma, que é de 1998, anotem aí. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998. E os países poderiam ou não aderir à jurisdição dele, ok? O Brasil assinou o Estatuto no ano 2000, o Congresso Nacional aprovou em 2002, promulgou também em 2002 e a carta de ratificação foi depositada em junho daquele ano, junho de 2002. Para o Brasil, internacionalmente, passou a vigorar o Estatuto de Roma em 1º de setembro de 2002, ok? Então, desde 2002, o Brasil está submetido de fato à jurisdição
do Tribunal Penal Internacional. Ok? E o que significa o fato de o Brasil estar submetido à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional? Quer dizer que o tribunal pode chegar aqui e julgar as causas criminais, usurpando a competência do Brasil? Não. São casos específicos em que a competência do judiciário brasileiro não foi suficiente para tratar, para julgar aqueles casos, ok? Nós vemos lá no artigo 5º do Estatuto de Roma a competência do Tribunal Penal Internacional. Ele tem competência para julgar os seguintes crimes: crimes de genocídio, contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Ok, pessoal? Então, o Tribunal Penal Internacional, a sua jurisdição é complementar à jurisdição brasileira. Ele não usurpará a competência do Brasil. Ok, gente? Sobre juiz natural, era isso que tínhamos para falar. Vamos agora ao inciso 38 do artigo 5º. Vamos lá, artigo 5º, inciso 38. Diz esse inciso: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, a linha A plenitude de defesa, B, o sigilo das votações, C, a soberania dos vereditos e D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri, pessoal, como vocês bem sabem, é aquele julgamento, aquela situação em que temos os 7 jurados, o acusado, o defensor público, o advogado, o promotor, toda aquela situação que muitos estudantes conhecem de filmes, né? Principalmente filmes americanos, tem muito julgamento do tribunal do júri, mas é diferente a situação lá e a nossa situação. No nosso caso, o tribunal do júri só julga os crimes dolosos contra a vida. Então, o homicídio culposo, por exemplo, não será julgado pelo tribunal do júri, ok? Mas um homicídio tentado, um homicídio sob sua forma tentada, pelo fato de ser doloso e ser um crime contra a vida, vai ser julgado também pelo tribunal do júri. Não é só no caso em que a pessoa morreu, na tentativa, obviamente, a tentativa é dolosa, será julgada pelo tribunal do júri. Ok, gente? Bem, sobre o tribunal do júri, também é importante que a gente fale sobre a súmula vinculante 45. Qual que é o conteúdo dessa súmula? Bem, vimos que a competência do tribunal do júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida. E se a Constituição de um Estado estabelecer que, no caso de crime doloso contra a vida praticado por um deputado estadual, a competência será do Tribunal de Justiça daquele estado respectivo? Deve subsistir o que está disposto nessa Constituição? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Vamos lá para a súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal. Pesquisem aí, pessoal, se vocês não estiverem com um vademecum, que acho que a maioria também não está, pouca gente usa vademecum hoje em dia. Vamos lá para a súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal. Vamos só abrir aqui para ler para vocês. Diz a súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, se a Constituição Estadual estabelece uma competência diferente para o Tribunal do Júri, e só essa Constituição estabeleceu isso, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre essa competência estabelecida pela Constituição. Então, o que vale é o que está na Constituição Federal, certo? Então, nesse caso do deputado estadual, mesmo que a Constituição dissesse isso, o que vale é a Constituição Federal e a competência do Tribunal do Júri. Ok, pessoal? Por hoje é só. Na próxima aula nós prosseguimos. Espero que tenham aproveitado. Até mais. Abraço.